Você sente que a ansiedade não te deixa em paz e que ela está tomando conta da sua vida? É justamente sobre isso que eu vim aqui falar hoje. Hoje eu vou falar sobre 5 sinais de alerta que você pode estar percebendo no seu dia a dia, que está relacionado com a sua ansiedade, que está te atrapalhando e você não tem percebido. E a partir do momento que você tem consciência sobre esses sinais de alerta que eu vou trazer aqui para você hoje, você tem a possibilidade de identificar e ter mais controle sobre si mesmo e, consequentemente, sobre a sua ansiedade. Muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo e ajudo pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade a ter uma vida mais leve. Vamos lá para os 5 sinais de alerta que você precisa identificar para que você tenha uma vida mais leve, sem esses problemas que a ansiedade traz para sua vida. E o primeiro sinal de alerta é a preocupação excessiva e inconstante. Preocupação com a opinião das pessoas sobre você, preocupação em ser um bom filho ou ser uma boa filha, preocupação em não conseguir ter um sucesso no futuro, que é uma preocupação muito recorrente das pessoas que sofrem com ansiedade e que fica ali martelando na cabeça da pessoa, faz ela se sentir muito mal e, consequentemente, faz ela se sentir um pouquinho mais ansiosa. Eu gostaria de começar pela preocupação com a opinião das outras pessoas. Para analisar a partir de agora que a sua ansiedade ela foi construída através de diversos fatores. E provavelmente, durante a sua vida, se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, você aprendeu a se enxergar como uma pessoa que não tem características positivas. Isso pode ter acontecido por conta da sua relação familiar, por conta da sua relação de amizade, por conta de algum relacionamento que você teve na sua vida, ou por você não ter características que são consideradas boas o suficiente para os meios em que você vive. Então, as pessoas que são ansiosas normalmente têm uma preocupação excessiva com a opinião das outras pessoas. E eu até gostaria de pontuar uma coisa aqui. Por que você acha que as pessoas se preocupam de forma excessiva com a opinião das pessoas que fazem parte da vida delas? Isso acontece porque, de forma adaptativa, se a gente voltar a alguns anos atrás ou a milhares de anos atrás, nós seres humanos nós vivíamos em tribos. Quando esse indivíduo ele era expulso dessa tribo, ele corria o risco de ficar sem comida e ser pego pelos predadores. Então, de forma adaptativa, a gente foi programado para se preocupar com a opinião das outras pessoas. Só que hoje em dia não tem mais essa necessidade. Se você parar para pensar, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício: para pensar no seu melhor amigo, ou melhor amigo ou melhor amiga. Se essa pessoa ela não falar mais com você, se ela não quiser mais ver você, se ela sumir da sua vida, o que isso vai mudar na sua vida? Provavelmente você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar comendo, você vai continuar dando continuidade na sua vida, mesmo que essa pessoa não faça mais parte. Por quê? Porque hoje você não precisa da opinião das outras pessoas. Aí eu gostaria de deixar bem claro, não é que você tem que não ligar para nada e nem para ninguém. É necessário que você tenha comportamentos em determinados lugares para que você tenha um bom convívio com as pessoas, mas a opinião das pessoas sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre a forma como você vive a vida, não tem tanta importância assim. Faz esse exercício que eu acabei de pontuar aqui para você. Imagina se essa pessoa que é muito importante na sua vida, ela não fizer mais parte da sua vida porque ela não quer mais falar com você, ou porque ela não gosta das suas características, o que isso vai mudar na sua vida? Não muda nada. Então, eu sempre falo para as pessoas no meu dia a dia que o norte é para dentro, o norte ele nunca é para fora. Sempre que você for pontuar a sua vida, sempre que você for pensar em coisas que você quer desenvolver na sua vida, sempre para pensar no que vai te fazer bem, no que vai te fazer feliz. Para de pensar no que as pessoas querem para você, no que você acha que é sucesso para as outras pessoas. O que é sucesso para você? Talvez sucesso para uma pessoa que gosta de coisas, de bens materiais, é ter uma mansão, é ter um carro, é ter um emprego que ganhe muito bem. Já para outras, é ter uma vida mais simples, uma vida mais tranquila. Para outras, é focar no dinheiro. Para outras, é focar na espiritualidade. Então, o importante é você identificar o que faz sentido para você. Afinal, no final do dia, é você com você mesmo. É você com seus próprios pensamentos, é você com as suas angústias, e as pessoas elas não fazem parte dessa angústia junto com você. Então, tenta parar para pensar e construir um contexto de vida que faça sentido para você e não que faça sentido para as outras pessoas. Uma outra coisa que pode fazer com que você tenha preocupações excessivas e constantes é a preocupação em ser um bom filho. Hoje em dia, eu, Albano, tenho uma filha e eu quero muito preparar a minha filha para que ela vá para o mundo, para que ela tenha autonomia. E eu preciso entender que ela não é uma extensão das minhas vontades. Eu sei que provavelmente, se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, o seu pai e a sua mãe pode ter feito isso com você. Ter feito você ser um projeto da felicidade, da satisfação das necessidades deles. E você tem que entender que você é uma pessoa à parte, que essas pessoas elas deveriam ter te preparado para poder ir para o mundo e para poder cuidar da sua própria vida. É muito comum que as pessoas usem, principalmente no meu dia a dia no consultório, a frase honrar pai e mãe. Albano, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Mas eu
sempre convido elas a raciocinar um pouquinho mais sobre isso. Hoje em dia, como pai, eu entendo que minha filha me honrar e honrar minha esposa, ela honrar todo o sacrifício que a gente fez para poder criar ela, para poder desenvolver a vida dela e para que ela seja uma boa pessoa e tenha uma vida feliz. Então você tem que entender que honrar pai e mãe é dar valor a todo o sacrifício que eles fizeram para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. E não ser uma pessoa que vive refém das vontades do seu pai e da sua mãe. Então ser um bom filho é honrar todo esse sacrifício que eles fizeram, honrar toda essa correria, todo esse trabalho que eles fizeram para que você se torne essa pessoa. E não ser esse refém. Então toma muito cuidado com essa frase, honrar pai e mãe, porque essa frase ela pode ser distorcida. Tenho certeza que se você é uma pessoa que está aqui vendo esse vídeo e que está se preocupando em se desenvolver, está se preocupando em se cuidar, isso já demonstra que você tem uma preocupação em ser uma boa pessoa. E isso com certeza demonstra que você é uma pessoa que honra todo o sacrifício que o seu pai e a sua mãe fizeram para que você se tornasse esse ser humano que você é hoje. Então toma cuidado com isso, porque isso pode fazer você ficar com preocupações constantes e excessivas, porque você sempre vai estar tentando dar conta das necessidades ou dar conta das insatisfações dos seus pais, dos seus familiares, e isso acaba criando todo esse julgamento que você tem com você mesmo. E esse é um ponto muito importante para poder lidar com essas preocupações excessivas e constantes que você pode estar tendo. Não conseguir ter sucesso. O que é sucesso para você? Eu gostaria que você começasse a raciocinar um pouco mais sobre isso. Leve em consideração o que eu acabei de dizer. O norte, ele é para dentro, ele não é para fora. Muitas vezes ter sucesso não é o que sua mãe fala, não é o que a sua prima fala, não é que aquele primo, a vida que aquele primo desenvolveu é ter sucesso. Você precisa entender o que é ter sucesso para você. E você deve estar se perguntando, pô, Albano, o que esse tipo de julgamento, o que esse tipo de preocupação tem a ver com a minha ansiedade? Se você parar para analisar, o ansioso ele é uma pessoa que se julga muito. E quando ele busca esse ideal externo de sucesso para poder colocar na vida dele, e ele não consegue porque não faz sentido para ele, ele acaba se julgando. Muitas vezes você pega coisas externas para poder significar a sua vida, para poder direcionar a sua vida. Isso talvez não faça sentido para você. O sentido que você quer dar para sua vida pode ser um sentido totalmente diferente. E ao tentar construir esse sentido externo, você vai estar se sacrificando de forma excessiva, não vai estar conseguindo, porque não faz sentido para você, e isso vai fazer você ter pensamentos negativos, se julgar de uma forma negativa, ter sentimentos negativos e, consequentemente, ficar se pressionando. E isso leva você a entender que você está num momento aversivo, num contexto ruim, e isso faz você ter suas crises de ansiedade. Então, para pensar nisso. O que é sucesso para você? Aqui eu tô falando isso porque é muito importante você entender que a ansiedade ela é um problema que é construído através do seu contexto de vida. E isso impacta essa noção de sucesso. O que é sucesso para você? Para pensar nisso, porque isso vai te ajudar a diminuir o nível de cobrança que você tem com você e, consequentemente, diminuir o seu nível de ansiedade. Sinal de alerta, que é muito importante você ter consciência, tomar cuidado para que isso não comande a sua vida. E ao ter percepção disso, você vai ter mais controle sobre a sua ansiedade e a dificuldade de relaxar e a tensão muscular. Você sabe por que isso acontece? Eu gostaria que você parasse para pensar em todas as experiências que você viveu durante toda a sua vida. Tudo isso constrói quem você é hoje. Consequentemente, isso constrói a forma como você interpreta o mundo à sua volta, os seus pensamentos. Esses pensamentos, eles geram sentimentos que acabam gerando reações como tensão muscular, suor excessivo, palpitação, sintomas que fazem parte de uma crise de ansiedade, que são característicos de um momento de uma crise de ansiedade. E tudo isso acontece porque o seu cérebro entende que você está em uma situação de perigo. E normalmente na pessoa ansiosa não tem nada no ambiente que demonstre que ela está em perigo. São coisas que são criadas na mente do próprio ansioso que faz ele entender que está em uma situação de perigo. Então, para poder lidar com essa tensão muscular, com essa dificuldade que você tem para poder relaxar, é muito importante que você comece a ter consciência dos seus pensamentos. Na teoria cognitivo-comportamental, a gente chama isso de distorções cognitivas. Distorções cognitivas são pensamentos que normalmente o ansioso tem, que leva ele sempre a ter uma visão mais enviesada sobre as coisas. O ansioso, ele sempre vai estar vendo perigo nas coisas. Um exemplo que eu sempre dou é assim, o ansioso, quando ele vai no cinema, por exemplo, com a namorada ou com o namorado, ele vai sentar ali na poltrona, ele já vai começar a pensar, nossa, mas e se alguém entrar aqui atirando? Qual é a saída de emergência? O que eu vou fazer? Mesmo que não tenha nenhum perigo ali naquele determinado momento, ele vai tentar encontrar sinais de perigo naquele ambiente. E esses pensamentos, essa interpretação negativa, enviesada, faz ele ter sentimentos negativos e, consequentemente, ter um comportamento que não é um comportamento legal. Ele fica mais tenso, o corpo reage de uma determinada forma. O corpo reagindo de uma forma mais tensa, isso tende a alimentar os pensamentos negativos
negativos e, consequentemente, ele fica nesse ciclo. Pensamentos negativos, sentimentos negativos e reações físicas e comportamento que não é um comportamento legal. Então, toma muito cuidado com isso, controla os seus pensamentos, tende a entender que a sua visão sobre as coisas no seu dia a dia, se você é uma pessoa ansiosa, sempre vai ser uma visão mais de perigo, uma visão que não é real, é uma visão enviesada e um viés cognitivo, um viés de pensamento que sempre vai levar você pro lado mais negativo das coisas. Toma cuidado com isso, que se você controlar os seus pensamentos, consequentemente você tende a ter mais controle da sua ansiedade. E um outro sinal que é muito importante você tomar cuidado para que você controle a sua ansiedade e não seja controlado por ela é a insônia ou a falta de sono. Normalmente o ansioso no final do dia ele tem aquele excesso de pensamento, aquele monte de preocupação, como por exemplo, se eu vou conseguir pagar minhas contas, será que eu vou ser reconhecido no meu ambiente de trabalho, e se nada der certo, o que vai ser da minha vida? O ansioso ele sempre tem medo, né, em relação às pessoas, ao mundo, ao seu futuro, ele sempre acha que ele não vai ser uma pessoa que tem essa capacidade de lidar com as adversidades que vão surgindo aí na vida desse ansioso, então sempre no final do dia isso acaba atrapalhando. E uma dica que eu dou aqui para você é: tenha um bloco de notas. Esse bloco de notas ele é muito importante, que ele vai te ajudar a terceirizar a responsabilidade de guardar todo esse conteúdo que vai aparecer na sua cabeça. Se você tem alguma dúvida, anota nesse bloco de notas, no caderninho. Se você tem alguma ideia, anota nesse bloco de notas. Se você tem alguma preocupação e você teve uma ideia para poder solucionar essa preocupação, anota nesse bloco de notas. Porque normalmente quando você tem esse monte de conteúdos no final do dia, você acaba esquecendo no outro dia e isso gera mais preocupação. Então terceirizar a responsabilidade de guardar, por exemplo, as tarefas que você tem que fazer no outro dia, as preocupações que você tem, as contas que você se preocupa em pagar, é muito importante. Uma outra coisa que esse tipo de anotação vai te ajudar é a perceber o que eu falei no alerta anterior. Quais são os pensamentos que estão vindo na minha mente? Quais são os sentimentos que esses pensamentos eles estão gerando? Qual é o comportamento que eu tenho por conta desses pensamentos excessivos que eu tenho tido? Eu gostaria muito que esse conteúdo te ajudasse a entender que a forma como você interpreta o mundo à sua volta impacta na forma como você se sente. E quando você começa a monitorar, fazer esse monitoramento de todo esse conteúdo que aparece nesse momento em que você não consegue dormir, você consegue analisar isso com calma depois, com mais racionalidade. Você começa a ter mais noção de quais pensamentos têm te atrapalhado. E, consequentemente, você começa a conversar mais com você, ter um diálogo interno, ter mais consciência, racionalizar mais sobre isso. E isso ajuda você a aprender a lidar um pouquinho mais sobre isso, tá? A aprender a lidar um pouquinho mais com esse tipo de conteúdo. E eu quero que você faça o seguinte exercício. Depois que você pegar esse caderninho, analisar todos os pensamentos e preocupações que você marcou nesse caderno durante o momento em que você está indo dormir, eu gostaria que no momento que você estivesse mais calmo ou mais calma, você racionalizasse, você olhasse para esse caderninho, para essas coisas que você anotou e tentasse entender se esses pensamentos eles realmente têm relevância ou não. O objetivo aqui é treinar você para que você consiga entender que você tem distorções de pensamento que atrapalham a sua vida e fazem você ser uma pessoa mais ansiosa. E isso, consequentemente, atrapalha no seu sono e faz você ter a sua insônia. E é óbvio que tem muitos outros fatores que podem atrapalhar no seu problema com a insônia, mas aqui eu quero trazer esse único fator que é o que está sobre o nosso controle, que a gente consegue observar nesse momento e que esse vídeo pode te ajudar a melhorar nesse quesito. Um sinal que é muito importante você prestar atenção para que você possa ter controle e para que isso não atrapalhe a sua vida é a irritabilidade e a impaciência. É muito comum que o ansioso, por conta da sua ansiedade, por conta do excesso de pensamentos negativos, ele se sinta irritado, se sinta mais impaciente. E é comum também que esse ansioso ele tenha explosões de raiva com as pessoas que fazem parte da vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. Por exemplo, com o companheiro, com a companheira, com a mãe, com o pai, com o irmão, com algum colega de trabalho. É muito comum que isso aconteça. Na mente do ansioso é sempre um monte de pensamentos. É um excesso de pensamentos sempre enviesados para um ponto de vista negativo que faz esse ansioso ficar mais irritado, ficar percebendo coisas negativas no ambiente dele, ficar mais impaciente. E isso faz com que ele tenha problema nas relações interpessoais. E, consequentemente, quando o ansioso ele acaba explodindo com uma pessoa que faz parte da vida dele, fala coisas que não são legais, isso faz ele se sentir mal com ele mesmo, isso potencializa ainda mais a sua ansiedade, porque ele vai achar que é uma pessoa que é ruim, faz mal para as outras pessoas, que ele realmente não consegue ter sucesso na vida porque ele não consegue ter autocontrole, mas aí a pessoa não entende que tudo isso pode estar sendo gerado por conta da ansiedade. Essa irritabilidade, essa impaciência
pode estar sendo desenvolvido por conta desse excesso de pensamentos que você tem, que acabam fazendo com que você não consiga se concentrar, não consiga ter sucesso, êxito nas coisas que você faz, que deixa mais impaciente, faz você explodir com as pessoas com que você ama consequentemente, faz você se sentir pior com você mesmo. Então, presta atenção que esse é um sinal que pode demonstrar que a sua ansiedade não está no nível saudável. E o quinto e último sinal desse vídeo é o isolamento social. Será que você não tem evitado ir em determinados lugares, fazer determinadas coisas por conta do seu problema com a ansiedade? Isso é um sinal de alerta que você deve prestar muito atenção. A ansiedade é uma reação natural do nosso organismo, mas quando ela começa a atrapalhar a sua vida, isso significa que ela pode estar se tornando um transtorno. Isso depende da intensidade com que você sente e do tempo de duração. E normalmente o ansioso ele tem essa dificuldade de ter essas interações sociais porque ele tem medo de ser julgado pelas pessoas como ele próprio se julga. Normalmente o ansioso ele tem uma visão distorcida sobre as suas características e ele tem muito medo que as pessoas também o enxerguem dessa forma. E aí ele acaba evitando, porque ele acha que ele fica antecipando, achando que as pessoas podem julgar ele assim, da mesma forma que ele se julga. Então toma muito cuidado com esses pensamentos. Lembra sempre, o pensamento ele vai gerar um sentimento que vai gerar uma reação. Mas você pode se perguntar assim, Albano, por que a pessoa ansiosa ela se julga tanto? Isso é muito importante você entender que o ansioso ele se julga dessa forma por conta das experiências de vida que ele viveu. Às vezes as pessoas elas falam assim, eu sou doido, eu penso de forma distorcida, eu nunca vou melhorar, eu tenho medo de pirar. E não é assim que as coisas acontecem. Normalmente, essa forma que você construiu de ver as pessoas, de se enxergar, ela foi desenvolvida, ela foi aprendida. As suas experiências de vida fez você aprender a enxergar as pessoas e a enxergar a si mesmo e a enxergar o mundo de uma forma distorcida. E isso impacta na sua ansiedade. Então, se você tem se isolado por medo do julgamento das pessoas, por não se sentir uma pessoa boa o suficiente para poder estar em determinados locais, toma cuidado com isso, porque isso pode ser um sinal de alerta de que a ansiedade ela pode estar se transformando em um transtorno. Toma cuidado com isso, presta atenção nos pensamentos que você tem, quais sentimentos esses pensamentos geram e quais são as reações que você tem. O ansioso, quando ele tem um pensamento negativo, por exemplo, vou para um churrasco de família. Vou estar no churrasco de família, mas a minha tia vai vir me cobrar, porque falou que a minha prima que mora lá em tal cidade já tem a casa dela, já está se desenvolvendo, e eu ainda estou vivendo a mesma vida. Ou assim, eu vou num encontro de amigas que todas as minhas amigas já têm filho e eu ainda não tenho. Eu não quero ir nisso porque eu vou me sentir muito mal. Ao evitar ir nesse lugar e ter a percepção de quais são os pensamentos que você está tendo e aprender a identificar isso, você vai ensinar para o seu organismo que é só evitar a situação que o nível de estresse ele diminui. Então você vai estar treinando o seu corpo para que ele diminua a ansiedade toda vez que você evita. E isso tende a piorar. Então toma cuidado em ficar evitando lugares, situações sociais. É muito importante que você aprenda a lidar com situações sociais e não que você evite essas situações. Porque quanto mais você aprende, quanto mais repertório comportamental você tem para poder lidar com as situações, menos ansioso você tende a se sentir. E lembra daquilo que eu falei lá no passo anterior. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas. Você está construindo a sua vida, no seu tempo, da sua forma. Pensa no que faz sentido para você e não no que faz sentido para os outros. E eu, como psicólogo, como profissional, aconselho você a não deixar isso de lado. A ansiedade ela é algo natural, mas se você não parar para prestar atenção nesses quesitos que a gente conversou aqui hoje nesse vídeo, isso pode tomar uma proporção que vai levar sua vida para um caminho que não vai ser interessante para você. E todos esses pesadelos que você tem pode se tornar realidade porque você deixou a sua ansiedade passar, deixou esse problema passar. Então, você não se cuidou, não prestou atenção nesses sinais de alerta que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. Isso pode tornar a sua vida um verdadeiro caos, atrapalhar tudo, todos os seus planos e fazer você ter insucesso em tudo aquilo que é importante para você. Então, tenta entender, cuidar da sua ansiedade é importante, estar em alerta quanto a isso, quanto a esses sinais é muito importante para que você solucione o seu problema com a ansiedade. Eu também não aconselho que você tente cuidar da sua ansiedade sozinho ou sozinha, tentando tomar chá milagroso, tentando tomar remédio sem medicação, porque isso tende a só piorar o seu quadro. Muitas vezes as pessoas elas se automedicam, não procuram a ajuda de um profissional, não procuram instrução de pessoas que sabem o que estão fazendo, de metodologias, de métodos que realmente têm eficácia no tratamento da ansiedade, e isso só tende a piorar. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar
ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book, você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição.